Opa, fala aí pessoal. Bom, hoje eu estou aqui para poder falar um pouco aí sobre a OMS. E não tem como falar da OMS e não falar aí do coronavírus, como também não tem como falar da hidroxicloroquina. A questão que eu vou estar falando hoje aqui é sobre essas variações que têm acontecido constantemente aí sobre a Organização Mundial de Saúde, que parece mais uma bala perdida no meio de um tiroteio, tá ok? Nós vamos estar falando sobre isso daí, sobre a questão também da diferença que houve nas manifestações da OMS e também a retomada, né, que ela tinha censurado a hidroxicloroquina, depois voltou atrás e se desculpou com as pessoas aí, depois de várias pessoas, para dizer a verdade, milhares de pessoas terem ido a óbito, tá ok? Fica a vietinha aí, nós voltamos já já para conversar sobre esse assunto. Bom, então, hoje nós vamos estar falando sobre essa questão da OMS, sobre essas variações que tem acometido aí nas decisões aí manifestadas pelo diretor-geral dessa organização que mais parece uma desorganização mundial da saúde, tá ok? Vamos falar um pouquinho aqui, trazendo umas informações a priori do site cmjornal.pt, né, que traz por título, afinal, o coronavírus pode não ser transmissível através de objetos e superfícies, afirma a OMS. Bom, depois de ter confinado através aí de suas, conforme ela mesma diz, né, que ela não determinou o confinamento vertical, né, e aí ela agora pega e fala que pode não haver contaminação, isso aí, em superfícies como o que diz a matéria, que é teclado, como também maçanetas. Quer dizer, nós ficamos em casa, a economia do país foi abalada e agora, depois de tudo isso, né, no caso aqui, essa informação é de 18 de maio de 2020, ela vem pegar e falar uma informação como essa depois do nosso país estar praticamente quebrado financeiramente. Segundo a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, admite não ter encontrado provas conclusivas de que o coronavírus se possa transmitir através do contato com uma superfície, tais como maçanetas ou teclados. De acordo com o relatório da Agência Médica da ONU, não obstante, a organização mantém a recomendação a favor da desinfecção sempre que possível. Este mais recente estudo recai sobre um outro relatório que conclui que o vírus pode sobreviver até 7 dias numa superfície. Então isso daí ela tinha dito anteriormente, né? Baseado em quê? Não sei. Porque se agora ela está pegando e passando essa informação de que não há dados conclusivos de que as superfícies possam ser aí, transmissoras, ou na verdade transmitir, né, essa questão desse coronavírus, como que agora ela vem dizer que não existe, na verdade, aí, comprovações de que isso seja verdade. Então, por isso aí, né, aqueles esquerdistas, né, que enchiam no peito recomendações da OMS, agora tá vendo aí que, na verdade, ela nada mais nada menos parece do que apenas uma achista, né? Uma achista, aonde, na verdade, dá as suas informações ou as suas conclusões ou os seus pareceres, né, a partir de achismo e não através de comprovações científicas. Isso é o que eu posso constatar dessa informação aqui, publicada no cmjornal.pt. Bom, continua aqui a informação do site. A doença da Covid-19 é transmitida essencialmente através do contato físico próximo e dos detritos respiratórios. No momento da publicação deste relatório, não conseguimos relacionar conclusivamente o contágio através de superfícies, pode ler-se. Bom, então nós vimos aí que ela nada mais está confirmando isso que eu estou falando. Agora, eu pergunto para vocês, uma instituição dessa deve ser levada a sério? Essa pergunta só você mesmo pode responder, eu já tenho a minha opinião. Bom, esta posição surge 2 meses, veja bem, hein? 2 meses depois de a OMS ter indicado que o coronavírus poderá persistir na superfície por algumas horas ou até dias. Né? Eu vi até algumas informações que eu li em algum site. Geralmente esses sites aí são informações que vêm da esquerda e propositalmente aí vindo de quem?
muitas vezes aí pode, tá? Não estou dizendo que veio, pode estar vindo da CNN, pode estar vindo aí da TV Globo, pode estar vindo aí da TV Bandeirante, porque eles que são aí os terroristas informativos nessa questão aí do coronavírus. Então essas informações, eu já ouvi falar que o vírus pode soltar 20 metros pelo ar. Ai, meu Deus do céu. E as pessoas ficam acreditando muitas vezes nessas informações. Então, é muito estranho que agora, depois de 2 meses após ela ter dado o primeiro parecer, ela vem, na verdade, falar aí que não existe comprovações. E, na verdade, não devemos confiar na informação da OMS, visto que realmente ela não trabalha com informações científicas, mas sim com parecer determinado aí. Tem algum site que fala que ela, na verdade, é um braço da China, né? Ela, na verdade, recebe orientações da China para poder estar dando o seu parecer na saúde aí para a população mundial, né? E justamente de onde veio o coronavírus. Bom, mais uma mudança aqui, e essa foi aí anteriormente ao que eu anunciei há poucos momentos atrás, foi aí a OMS declarar que o novo tipo de coronavírus não constitui emergência de saúde pública de importância internacional. Isso aqui, para mim, é muito grave, e já tem alguns países que estão cobrando essa posição que a OMS ela deu justamente aí em janeiro. A data aqui da informação do pronunciamento foi dia 23 de janeiro de 2020. Como que uma instituição que roga para si o interesse e a preocupação de cuidar da saúde da população mundial pode, na verdade, ser tão variável em suas declarações referente à saúde, levando várias pessoas aí, na verdade, a vir a óbito, porque se muitas pessoas vieram a óbito, gente, foi graças à OMS. Isso daí é nítido. Bom, segundo as informações da dia 23 de janeiro de 2020, diz o seguinte: a Organização Mundial de Saúde declarou nesta quinta-feira, dia 23, em Genebra, na Suíça, que o novo tipo de coronavírus, detectado primeiramente na cidade chinesa de Wuhan, no fim do ano passado, não configura uma emergência de saúde pública de importância internacional. A OMS avalia como muito alto o nível de risco do surto na República Popular da China e como alto o nível do risco regional mundial. Então, por aí você pode ver, isso daí foi dia 23, tá? Vamos ver o que o nosso presidente falou aí, justamente no dia... O ato do presidente no dia 24, ou melhor, no dia 4, né? 24 não, no dia 4 de fevereiro, quando ele colocou o país em estado de emergência para poder conter o coronavírus. Porém, os governadores, né, mais do que depressa para poder haver aí arrecadação aí na época do carnaval, e na verdade já estavam fechados com a China, principalmente aí o governador de São Paulo, e ele que pegou e praticamente desconsiderou totalmente aí o parecer do presidente Bolsonaro no dia 4 de fevereiro, colocando aí o país em estado de emergência. Bom, a notícia é da Folha UOL, né? folhauol.com.br, datado no dia 4 de fevereiro, né, às 7h44. Bom, Brasília, São Paulo. O governo Jair Bolsonaro declarou nesta terça-feira estado de emergência em saúde pública para prevenir a chegada do novo coronavírus. Bom, então nós vemos aí que muitos governadores, muitos políticos de esquerda querem agora colocar na conta do presidente a morte, né? As mortes e as supostas mortes que houveram aí por conta do coronavírus. As mortes eu digo porque realmente nós sabemos que houve algumas pessoas que vieram a óbito, principalmente aquelas que estavam dentro do grupo de risco, mas sabemos também que muitas mortes foram fraudadas, tá? Porque quanto mais as pessoas quanto mais o Estado ele comprovasse a contaminação e os óbitos, mais o governo federal liberaria verba para este Estado. Então, por isso aí, nós já vemos muito bem, tanto é que agora o presidente Bolsonaro, ele decidiu aí mudar o método de recontagem justamente para poder aparecer os números reais. Porém, a oposição e a esquerda, que sempre, na verdade, tem desejado arrumar um meio de acusar o presidente, está falando que, na verdade, ele quer maquiar. Não, ele não quer maquiar, não. Ele quer mostrar os números reais. Porque isso aconteceu na Itália e aconteceu também em outros países. Ou seja, as fraudes na forma de detectar se a pessoa morreu ou foi contaminada com o coronavírus.
Bom, a portaria foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União e define que o Centro de Operações de Emergência seja a estrutura federal responsável por particular políticas de prevenção à nova doença. Na medida, o Ministério da Saúde ressalta que a epidemia é um evento complexo e que demanda um esforço do SUS, Sistema Único de Saúde, para a identificação de eventuais afetados e para a implementação de políticas para reduzir o risco de transmissão. Esse evento está sendo observado em outros países do continente americano e a investigação logo demanda uma resposta coordenada das ações de saúde, de competência, da vigilância e atenção à saúde entre as três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde, ressaltou. Então, mais do que depressa, o presidente tomou aí as medidas necessárias para que essa epidemia não viesse se espalhar como se espalhou no nosso país. Porém, o próprio Supremo Tribunal Federal delegou, né, essa administração do controle da pandemia a quem? Aos governadores e aos prefeitos. O resultado disso foram muitas e muitas mortes. Bom, outra coisa interessante nessa questão envolvendo aí o coronavírus e a OMS é o partido chinês elogiar aí o presidente, né, o diretor-geral dessa instituição. Por isso, alguns países têm dito que o diretor-geral da OMS tem, na verdade, sido influenciado, tá? Nessa questão aí das informações, porque a China, na verdade, ela foi um pouco assim nebulosa nessa questão de passar as informações referente aí ao coronavírus. Tanto é que alguns países têm pedido à OMS que eles venham ter aí uma autonomia para poder fazer uma investigação particular sobre verdadeiras causas de surgimento dessa doença, né? E parece aí que a China tem estado resistente quanto a isso. Bom, o site realnoticias.com.br traz essa informação para nós, dizendo o seguinte: de acordo com a agência Reuters, neste domingo, dia 24, o governador chinês, Wang Yi, afirmou que o chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fez um bom trabalho e que os países com decência irão apoiar o órgão. Então é muito estranho, gente, a gente saber que a OMS tem assim colocado os seus pareceres e depois tem trocado eles como se troca de roupa, e o presidente aí, né, vamos dizer aí, o líder da China, diplomata no caso, vir pegar e causar, se pronunciar a favor dessa organização, desse homem que na verdade não tem um preparo técnico para ocupar a posição que ele tem ocupado, e isso é uma coisa muito estranha. Por isso, o governo americano, né, ele ameaçou primeiramente cortar as verbas, depois ele cortou as verbas, e aí ele pegou e cortou totalmente a relação com a OMS. Bom, seguindo os passos do presidente Donald Trump, o Bolsonaro também falou que se a OMS não pegar e deixar de agir segundo as suas ideologias, aos procedimentos dos governos de esquerdas e ditadores, ele também vai pegar e vai sair da OMS. Eu, no meu ponto de vista, creio que não vai fazer muita diferença, porque depois de milhares de pessoas aqui no Brasil terem ido a óbito, seus familiares perderam seus entes queridos, sem ter, na verdade, a oportunidade de se despedir dos mesmos, eu creio que uma organização dessa não tem, na verdade, credibilidade para poder estar agregando outros países em função de cuidar da saúde da população mundial. Mais uma variação dessa organização tão estimada, né, ao qual a esquerda chega a falar com a boca cheia, né, elogiando e liberando lisonjas para essa organização. Ela tinha determinado, baseado num estudo fraudulento, tá? Um estudo fraudulento, semelhante ao que aconteceu, se eu não me engano, foi na Amazônia, aonde houveram, eu até já coloquei no meu canal, aonde houveram aí pessoas que eram integrantes também aí da Fiocruz, como também era de ciência do ex-ministro da Saúde, né, o Mandetta, tá, que relutou até o último momento em liberar a hidroxicloroquina para a população, tá? Por que na verdade o Mandetta, eu assim, dentro da minha visão, eu creio que isso pode ter sido proposital, porque o Mandetta, apesar de não ser um infectologista, não está aí, na verdade, dentro desse mundo das contaminações por bactérias e vírus, pois ele, na verdade, é um médico ortopedista.
eu creio que ele não estava fazendo isso daí na sua inocência. Por que eu estou falando isso? Porque a hidroxicloroquina, qualquer pessoa que é da área médica sabe muito bem que a hidroxicloroquina, para combater o vírus, ela deveria ser administrada logo no início do caso. Porque, na verdade, nesse período ainda não chegou o ponto de haver aí a chamada trombose, né? Ou então a coagulação do sangue. Justamente pela coagulação do sangue, pela dificuldade da troca gasosa nos pulmões, ali nos alvéolos pulmonares, isso iria, aplicando no caso a hidroxicloroquina, isso já não faria mais efeito, porque o vírus já teria causado esse grande dano. E creio eu, né, que foi assim, não pode ter sido, na verdade, uma inocência tão grande assim. Eu acho que o Mandetta é um dos maiores responsáveis aqui no Brasil pela quantidade de mortes que houve aqui no nosso país. Tá? Porque nesse período já deveria ser o quê? Já que não aplicaram a hidroxicloroquina, né, e aplicar ele nesse momento não iria fazer efeito, então que aplicasse um anticoagulante para poder, na verdade, aí aliviar as pessoas da falta de ar e assim vindo a óbito por questões de complicações respiratórias. Bom, até um leigo como eu, que fiz umas pesquisas tão básicas na internet, eu consegui obter essas informações, porque tem médicos aí que realmente estão comprometidos com a saúde da população e passam as informações verdadeiras concernente à metodologia e os critérios que deveriam ser seguidos para que essas pessoas não viessem a óbito. Parece que o Mandetta, né, desprezando toda uma quantidade de críticos referente ao posicionamento dele, ele preferiu assim, né, por questões políticas, segundo o meu ver, não dar ouvido e aí seguir com um protocolo que na verdade não era nem apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, nem muito menos para uma grande parte da classe média. E a OMS, ela desprezou totalmente a hidroxicloroquina através, como eu já disse, de uma questão fraudulenta. E aí, até mesmo aqueles que trouxeram e fizeram essa experiência, né, com a hidroxicloroquina, fazendo uma superdosagem, como aconteceu aqui na Amazônia, tá? Levando, na verdade, 11 pessoas a óbito, que eu creio que a Damares já deve estar no pé desse caso aí, para poder condenar os responsáveis. Então, a OMS retomou, depois das verbas retiradas pelos Estados Unidos, tá? E aí ela agora está retomando, pedindo desculpa, né, o que não vai trazer a vida de ninguém de volta, e retomando as pesquisas com a hidroxicloroquina, que na verdade não tem uma patente particular, ou seja, qualquer indústria farmacêutica pode produzir, tá? Para poder assim estar trazendo esse benefício aí para a saúde da população. Lembrando que a Índia, que na verdade é uma das maiores fornecedoras do insumo para produzir esse medicamento, ao qual o Bolsonaro entrou em contato com esse presidente da Índia para poder estar em grande escala produzindo isso aqui em nosso país. Lá, na verdade, houveram mas muito poucas pessoas vindo a óbito por questão de lá eles já estarem aplicando o protocolo de utilizar a hidroxicloroquina. Bom, eu quero dizer para você, se caso você caiu aqui de paraquedas, tá? E não é inscrito no canal, então você pode, na verdade, estar se inscrevendo aí, senta o dedão, inscreva-se no canal, acione aí o sininho de notificação para que você possa ter aí os novos, né? As novas informações que eu vou estar lançando aqui no canal, ok? Um forte abraço aí e até o próximo vídeo.